Oi, mulheres! Hoje, capítulo 2 de Esther, que é a coroação da Esther, a parte favorita. Então, se você se sente uma improvável, é isso que tá acontecendo aqui. A rainha Vasti foi deposta, e depois que a rainha Vasti foi deposta, depois que passou a indignação do rei Xerxes, o que ele fez? Ele falou assim, tá, mas então agora eu preciso de uma rainha. E os sábios falaram para ele, se for do seu agrado, a gente pode chamar todas as virgens, e a que mais lhe agradar será a nova rainha. E ele gostou desse conselho. Então entra Radassa que viraria Esther. Então vamos para a Bíblia? Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele por não ter pai e não ter mãe. Vamos entrar aqui um pouquinho? Não tem pai e nem mãe, ela é uma órfã, uma improvável. Eu amo essa parte. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela tinham morrido. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Aqui já começa a graça de Deus. A moça lhe agradou e ele a favoreceu. Deus coloca graça nos olhos da pessoa certa na hora certa. Então não diz que Deus fez isso, mas é tão claro, tão evidente ver a mão dele e o cuidado dele por Esther desde aí. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. De órfã, ela teve um olhar de alguém que teve graça aos olhos dele. De órfã, ela foi para o melhor lugar do harém. Então, se hoje tu tá no pior lugar que possa imaginar, Deus tem um plano para tua vida. Se hoje tu tá num lugar de orfandade, num lugar em que você não se sente vista, não se sente cuidada, tô aqui para te dizer, Deus te vê, ele te enxerga e ele tem um plano melhor para tua vida. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Então, mesmo estando no palácio, ela ainda honrava o tio. Olha a importância da honra aqui. Aqui vem uma das maiores chaves espirituais. Se você for guardar algo desse vídeo, guarde essa parte. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, deviam completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres. Então, quando a gente acha que vem para Deus e a gente recebe imediatamente a nossa promessa, não é assim. Existe um tempo de preparação. Por quê? Porque ela não poderia se apresentar daquela forma para o rei. Ela precisava mudar a mente, mudar a forma de se comportar, mudar o olhar, mudar tudo. Então, ali começou a preparação da Esther. 12 meses, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com tratamentos de beleza. O que era o óleo de mirra naquela época? O óleo de mirra naquela época era a purificação, ardia a pele, a mirra. Hoje em dia já não arde mais, mas naquela época era uma purificação. E aqui a gente fala da purificação da pele, mas quando a gente vem para Deus, não é só a purificação da pele, mas sim o interno. Vocês já viram aquele vídeo que tem um copo sujo com água suja e aí a água corrente vai entrando dentro do copo. Isso demora um tempo para sair toda essa água suja. É isso que acontece quando a gente vem para Jesus. Essa água tá aqui dentro de nós. E quando a água verdadeira, o rio de águas vivas, que é Jesus, entra em nós, ele vem fazendo essa purificação. Então, esses 6 meses de tratamento de mirra, para que a pele dela fosse limpa. E então, trazendo para o nosso contexto, para que o nosso coração seja limpo, porque ali provém todas as fontes de vida, é o nosso coração que vai sendo purificado quando a gente vem para Jesus. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente vem para Jesus é o nosso coração ser purificado. A metanoia, a mudança de mente. Então, o que é a metanoia?
eu tava indo para um lugar, eu me arrependo, eu faço a conversão da rota. Arrependimento sem conversão não é a metanoia. A metanoia é quando de fato a gente entende que a gente errou e a gente muda o nosso trajeto. Então, 6 meses de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos. Então, depois dessa purificação, muito da nossa identidade no mundo, ela é deturpada. Então, quando a gente vem para Deus, esse tratamento de beleza é a gente se enxergar. Então, hoje, que você saia daqui sabendo, você é filha amada, e não importa o que você faça, não importa o que você errou, você continua sendo filha. Nada faz Deus te amar menos. Jesus já fez tudo completo e Deus já sabia que você ia errar. Então, o que a gente precisa fazer? Ter um arrependimento genuíno. Porque Deus está aqui para nos perdoar. E Ele diz que Ele lança fora os nossos pecados no mar do esquecimento. Se Deus esqueceu do teu pecado, por que você fica lembrando? Então, a partir de hoje, você não vai mais se definir. Ah, eu sou a ex-drogada, eu sou a divorciada, eu sou a ex-prostituta. Não importa o que você era, importa quem você é em Deus. E eu tava olhando uma pregação sobre isso hoje, que o mundo, ele pode te enfiar a faca. O mundo, ele pode dizer, essa é doida, acha que todo mundo vai esquecer do passado dela. Sim, Jesus esquece. O mundo pode não esquecer, mas Jesus esquece. E sim, você tem um novo começo em Cristo Jesus. Não deixe que o inimigo, porque um dos grandes dardos que o inimigo começa a colocar na gente quando a gente tem essa conversão de rota, fala, ai, agora virou santinha, agora é tudo Jesus. Ai, mas tá muito radical. Deixe que o mundo fale o que ele quiser. Foque no que Jesus diz que você é, porque aí sim o teu brilho vai conseguir sair para fora. A gente vai conseguir viver a vida que Deus tem para nós, porque quando a gente foca no que o mundo diz, um dia o mundo pode te amar. Num dia o mundo amava Jesus, no outro dia estava mandando crucificar. Então, será que a gente precisa seguir esse padrão do mundo, sendo que na Bíblia diz não se amoldeis ao padrão do mundo? Sabe? O mundo, ele julga, mas Jesus, quando aquele povo queria apedrejar aquela mulher que era adúltera, o que Jesus falou? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, que a gente tenha o foco em Jesus e que a gente não olhe para as coisas ao redor, ou se estão te julgando, deixe que julgue. Foque no que Jesus diz que você é. E Ele diz que você é amada, que você é escolhida. Ele diz que você é a menina dos olhos dele. Então, é isso que, nesse tratamento de beleza, você vai enxergar a tua beleza em Cristo, a tua identidade firmada nele. Porque quando a tua identidade está firmada em Cristo, não tem quem te tire dessa rocha. Porque pode falar o que quiser, pode se levantar gigantes, mas você vai estar firmada na rocha verdadeira, que é Ele. Para viver o propósito de Deus na sua vida, é preciso se submeter ao processo. E depois desse processo, eu me imagino uma jovenzinha, virgem, com medo de ter saído da sua casa, mas ela se submeteu, ela passou pelo processo com honra. E o que ela ganhou em troca? O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ele a favoreceu, porque ela ganhou aprovação mais do que qualquer outra das virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha no lugar de Vasti. Se submeta ao processo e a coroa já é sua. Um beijo, fica com Deus.